Olá, estudantes do sexto ano. Neste vídeo vamos falar sobre conto, sinais de pontuação. Acompanhem comigo então. Bom, vamos observar aqui alguns enunciados. Olha lá. Não vai ter aula. É uma afirmação, certo? Não vai ter aula. Opa, vocês perceberam que mudou um pouquinho a entonação aqui do professor ao utilizar a vírgula? Será que os sentidos se alteraram ou não? Pense a respeito, vamos adiante. Você faz tarefa. É uma afirmação. Agora olha aí embaixo. Você faz tarefas? É uma pergunta, né? Então são coisas diferentes. Que mais? Você é espertíssimo. Você é espertíssimo. Será? Então, pessoal, o que nós observamos aqui? Quando eu mudo os sinais de pontuação, eu mudo os objetivos, as intencionalidades por trás desses usos. Então, às vezes eu tenho uma afirmação, às vezes eu tenho uma dúvida, às vezes eu tenho uma pergunta, né? Então, são coisas totalmente diferentes. Então, quando eu uso uma vírgula, quando eu uso um ponto final, um ponto de exclamação ou a reticências, nós vamos mudando, claro, os sentidos, né? Então, o que fez com que as frases ao lado tivessem sentidos diferentes, né? Foi realmente o uso dos sinais de pontuação, né? Fizeram toda a diferença e também mudaram até a informação de cada um desses enunciados, né? A informação não é a mesma. Uma vez é uma afirmação, outra vez é uma dúvida, outra vez é uma pergunta, né? Então, nem sempre é a mesma coisa, certo? É realmente necessário usar a pontuação nos textos? Percebemos, né, a partir disso aqui, que há mudança no sentido. Portanto, sim, se faz necessário utilizarmos corretamente a pontuação. Vamos ler um trecho, então, do conto Pontos de Vista? Olha lá. Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português, quando estourou a discussão. Essa história já começou com um erro, disse a vírgula. Ora, por quê? Perguntou o ponto de interrogação. Deveriam me colocar antes da palavra quando? Respondeu a vírgula. Concordo, disse o ponto de exclamação. O certo seria, os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Viram como eu sou importante? Disse a vírgula. E eu também, comentou o travessão. Eu logo apareci para o leitor saber que você estava falando. Então, perceberam, pessoal, né, que esses sentidos aqui do uso dos sinais de pontuação são importantíssimos e devem ser, sim, observados. A partir do texto, então, ponto de vista, é possível compreender. Todos os sinais de pontuação são importantes, não tem um mais ou menos importante que o outro. Todos eles fazem a diferença na comunicação, né, nos sentidos que se pretendem dar àqueles enunciados. Então, devo saber utilizar cada um, né? Cada um tem uma intencionalidade. Sinais de pontuação: vírgula, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, dois pontos, travessão e aspas. Vamos entender melhor um pouquinho como eles são utilizados, então, nos textos? Olha lá. Quando que eu devo usar as aspas? Justamente quando for abrir ou fechar citações. Então, que está em um livro ou que uma pessoa disse, por exemplo. Olha lá. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, está dentro do livro O Pequeno Príncipe. Então, utilizei as aspas para fazer essa citação. Ou ainda pode-se utilizar quando queremos exprimir ironia, destacar uma palavra. Olha lá, essa fruta é uma delícia. Então, destaquei a palavra, né, utilizando as aspas. Ou ainda quando surgem neologismos, arcaísmos, gírias. Então, palavras novas, inventadas, expressões novas, enfim. Tô de boa. Então, aqui é uma gíria, certo? Então, uso aspas. E quando eu uso reticências? Para interromper o pensamento e chamar o leitor a completar o sentido. Exemplo, eu fui para a cama cedo, mas, né? Aí a pessoa pensa. Ou para expressar indecisão. Não sei se devo aceitar esse convite. Enfim, né? Sentidos diferentes. Beleza? Então, neste vídeo falamos sobre contos, sinais de pontuação. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.